bancada parlamentar é, para mim, um bom momento. Ok, obrigado. De partilha. Já agora, tendo em conta o facto de que, para início de conversa, chamemos assim, sabemos que ocorrem algumas situações, antes mesmo de entrarmos no tema central, relativamente à chamada intolerância política no AMBO. Qual é exatamente a sua virtude da razão? Olha, está um grupo de deputados numa missão de solidariedade à bancada parlamentar, solidariedade aos deputados da bancada parlamentar da UNITA, que foram infelizmente agredidos sob o olhar sereno da Polícia Nacional. Houve feridos, alguns graves, incluindo o secretário provincial da UNITA no AMBO, o deputado e general Apolo Iacovella, que teve o ferimento no rosto e que demonstra de facto que ou caminhamos mal ou não estamos a caminhar. Normalmente o que tem acontecido em Angola é agressões diretas, sobretudo de pessoas ligadas ao MPLA contra pessoas ligadas à UNITA ou outros partidos políticos na condição de oposição, sobretudo aquela oposição que demonstra inquietação de estar na oposição e vontade, dentro do espaço da competição política, de ser poder. E é com muita pena que 23 anos depois do fim do conflito, uma democracia incipiente, esta é uma das características da nossa democracia, onde em determinados locais da cidade do nosso país é quase proibido circular. Parece que a democracia, a pseudo-democracia, existe menos quanto mais distante de Luanda nós nos encontramos. Não se respeitou as entidades na condição de deputados, não se respeitou uma entidade na condição de oficial superior general do Exército, não se respeitou a cidadania antes e sobretudo, e enfim, as pessoas foram apedrejadas quando se dirigiam para um determinado espaço que não é privado, é público, é uma municipalidade. Então, os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, encabeçado pelo seu presidente, Dr. Liberty Chiaca, a primeira vice-presidente, bem como o vice-presidente da UNITA e o secretário-geral, igualmente da UNITA, dirigiram-se para aquela circunscrição da província da Angola, província do Ambo, para constatar, conversar com as autoridades, chamar a razão, tal como aconteceu no Kwanza Norte. Também fomos em solidariedade aos nossos colegas e numa visita para constatar e chamar a razão que atos dessa natureza não podem ser admitidos, devem ser veementemente condenados e afastados da nossa situação política, porque nós temos um país que teve um conflito muito forte, com danos incalculáveis, e é preciso que os seres humanos civilizados devam tudo fazer para que as razões que nos fizeram estar numa situação complexa até 2002 não se possam repetir, ou não se repitam. Foi um pouco isto que todos os acordos e tratados pós-Segunda Guerra Mundial visavam, identificar as razões que levaram o mundo naquela situação de Primeira e Segunda Guerra Mundial, fazer com que estas razões fossem afastadas, banidas, repelidas do espaço público. E, infelizmente, nós temos um país especialista governado por especialistas em exclusão e arrastadores de tudo, e dando todos os espaços geográficos, e, portanto, temos isso. Hoje, a comitiva, até hoje foi recebida pelo governador, pela PGR e outras entidades, pretendia dirigir-se à comunidade em causa, e a ponte que dá acesso a esse espaço está partida. Portanto, parece que um grupo de pessoas foi a este espaço, supostamente pessoas ligadas ao MPLA ou coisa parecida, foi a este espaço e danificou a ponte, impossibilitar os colegas de avançar. Mas também temos informações que os colegas vão aproximar-se até a ponte, vão transpor a ponte a pé e vão até ao espaço pretendido. Portanto, é este o país que temos. Na outra hora dizia-se que a UNITA que partia as pontes, hoje parece que é o contrário, visivelmente o contrário. Bom, mas ainda não há certezas em relação a isso, fica-se apenas na... Isso é que eu disse, supostos. Exatamente. Supostos. Ok. Vamos também introduzir no programa, nesse nosso tema de hoje, o Florindo Chivucuti. Florindo, boa tarde. Alô? Muito boa tarde, Cláudio. Bem-vindo ao programa Bancada Parlamentar. Muito obrigado pelo convite. Ok, agradecemos
Ok, agradecemos o facto de por esta via, pretender participar, tendo em conta a situação de emergência que ocorreu no seio dos seus familiares. Bom, para o início das hostilidades, vamos começar exatamente com o protagonista principal, no caso o deputado Olívio Quilombo. Senhor deputado, o que é que aconteceu exatamente entre o grupo parlamentar da UNITA e supostamente a liderança ou a presidência da Assembleia Nacional relativamente à suposta suspensão de deputados? É um discurso que surgiu de alguma forma, mas que depois foi desmentido, mas ainda parece que há uma certa nebulosidade, e eu gostava que nos ajudasse a perceber exatamente o que é que se passou. Olha, primeiro é que nós estamos diante de um órgão de soberania que a sua visão, desde os primórdios dos clássicos, o Parlamento é um espaço onde estão concentradas pessoas eleitas pelo povo e representam têm três ações clássicas de representação do interesse nacional. Primeiro, representam o interesse do Estado, os cidadãos que o elegem. Depois, fiscalizam a ação do Executivo, portanto, um outro órgão de soberania que deve ser fiscalizado pela Assembleia Nacional, e fazem leis. Essas são as três funções clássicas de qualquer parlamento no mundo democrático. Nessas funções não é possível impedir que os deputados exerçam essas funções do ponto de vista prático. Há algum impedimento relativamente a Nós isso? observamos, a Constituição da República de Angola é clara no que está no tocante à fiscalização pela Assembleia Nacional, enquanto instituição, às ações do Executivo. Portanto, mas nos últimos tempos tem havido exatamente essa fiscalização dos deputados? Se me permitir, eu vou chegar até ali. O que nós fizemos com esta ação da Morgue é um trabalho de fiscalização. O que aconteceu agora com isto foi uma questão individual, mas eu represento o grupo parlamentar naquele espaço enquanto cidadão e deputado, com o jornal, Novo Jornal, em que participei enquanto técnico da Angola Open Policy Initiative, mas hoje sou deputado, também fiz serviço de fiscalização. Portanto, ninguém é proibido de, enquanto deputado, olhar para a ação do Executivo, identificar situações que violam a Constituição e a lei e trazer acima, enquanto parlamentar, para chamar a atenção da violação deste ou daquele elemento. Portanto, nós, nesta visão, o normal funcionamento da Constituição e da lei também são feitas em função da própria ação de fiscalização da Assembleia Nacional enquanto instituição, dos grupos parlamentares enquanto entes que compõem a Assembleia Nacional, e os deputados, que é, portanto, o conjunto de individualidades que compõem os grupos parlamentares, e estes compõem a Assembleia Nacional. O que se passa é que nós temos uma grande dificuldade de interpretar questões claras. A competência, controle e fiscalização é um princípio constitucional do artigo 162 da Constituição da República de Angola. O número 1 diz: compete a Assembleia Nacional no domínio do controle e fiscalização, velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. E se formos a verificar, por exemplo, os artigos ainda do Regimento da Assembleia Nacional, que é emanado da Lei Orgânica da Assembleia Nacional, depois da Constituição, que é a lei-mãe, vem as leis orgânicas, que têm peso da Constituição, só depois é que vem as leis ordinárias. Pelo menos isso é básico para os juristas. Existem, igualmente, competência da presidência da Assembleia Nacional. Existe também o controle e fiscalização pelas comissões de trabalho especializadas, bem como as comissões parlamentares de inquérito. Essas duas ações, tanto das comissões parlamentares de inquérito, bem como das comissões de trabalho especializadas, dependem da presidência da Assembleia Nacional, porque esta deve informar o outro órgão de soberania para que possa, em sede da complementariedade entre as duas instituições, estabelecer uma relação de fiscalização e igualmente complementariedade. Estes dois órgãos, no caso, essas duas instituições, dentro do órgão Assembleia Nacional, reitero, comissões parlamentares de inquérito, que são as tais CPIs, bem como as comissões de trabalho especializadas, que são aquelas que tratam especificamente de determinadas matérias da Assembleia Nacional, ao agirem em sede de fiscalização, têm que ter a autorização da Presidência da Assembleia Nacional com as devidas aspas, porque ela tem a competência
de autorizar missões para atos de controle de fiscalização. No caso, refiro-me aqui ao artigo 308 do Regimento da Assembleia Nacional, que é competências da Presidente da Assembleia Nacional. Depois, nós temos que olhar também para os direitos e deveres do deputado. Por exemplo, constitui direitos, isto no artigo 24 do mesmo Regimento da Assembleia Nacional, constituem direitos e deveres dos deputados, ou constituem direitos dos deputados a exercer singular ou coletivamente, nos termos da Constituição, do presente regimento e demais legislações aplicáveis, os seguintes. Eu vou, por exemplo, aqui na linha M. Deputado, eu tenho que continuar, mesmo para você perceber, eu tenho mesmo que continuar, infelizmente, porque essa é a doutrina, e é em função desta doutrina que nós agimos em sede da Assembleia Nacional. Por exemplo, a linha M, requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade de normas. O deputado pode fazer isso individualmente. A linha H, participar na discussão de todas as questões de interesse nacional. A linha O, manter vínculos de informação e a auscultação com o eleitorado. A linha P, informar-se sobre questões de interesse nacional por meios próprios, colocados à disposição dos deputados pelos órgãos competentes do Estado, nos termos da Constituição e da lei. A linha Q, ser respeitado e tratado com deferência, assim que está escrito, por todas as instituições públicas e privadas. Por exemplo, tem ainda a linha I, formular pedidos de esclarecimento nas comissões de trabalho especializadas, aos ministros de Estado, aos governadores provinciais, aos titulares dos órgãos da administração pública e demais entidades que administram recursos públicos. Portanto, do ponto de vista individual, os deputados podem e devem fazer isso, porque isso faz parte dos direitos e deveres dos deputados. Há ainda uma outra linha importante, que é do artigo 25 do Regimento da Assembleia Nacional, portanto, a linha O, e é interessante. Primeiro, tem a linha H que diz: contribuir para a eficácia e para o prestígio dos trabalhos da Assembleia Nacional. A fiscalização prestigia e torna eficaz a Assembleia Nacional. Agora, a linha O, que é o mais importante: lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania. Portanto, nada do que nós fizemos é contra a lei, é contra a lei, arrepia, dói, morde, fere. Nada disso que nós fizemos. Nós fizemos o nosso trabalho enquanto deputados, feito em qualquer parte do mundo onde existe a Assembleia Nacional. Pois é, e então, qual é exatamente o grande perigo? Há uma questão que surge, que tem a ver com quando diz que a Presidente da Assembleia Nacional deve autorizar, em que circunstâncias é que isso ocorre, porque diz entre aspas, quais são em que momento é que ela deve autorizar a fiscalização? A Presidente da Assembleia Nacional é chamada, por conta do artigo 308, competências do Presidente da Assembleia Nacional, no caso a Presidente. Compete ao Presidente, no caso a Presidente da Assembleia Nacional, a linha A, autorizar missões para atos de controle e fiscalização, a aprovar a duração das missões de controle e fiscalização e adiante. Isto é para as comissões de trabalho especializadas, que são 10. Questões legais, a primeira comissão, que é assuntos constitucionais. Questões de finanças, a quinta comissão. Questões de poder central e administração local do Estado, é a quarta comissão. Questões de direitos humanos, é a 10ª comissão. Questões, portanto, da juventude, é a 7ª comissão. E aí, por diante, questões de família, criança, a 8ª comissão. Portanto, essas comissões, no seu exercício, têm de ter a Presidente da Assembleia Nacional como alguém que autoriza a sua ação. As comissões de trabalho especializadas, que podem ser requeridas pelos grupos parlamentares da UNITA, os grupos parlamentares da Assembleia Nacional, ou até mesmo pelos deputados, estes, por sua vez, indicam, em função da especificidade, qual deve ser a comissão que deve ouvir em sede de audição parlamentar ou em sede de comissão de trabalho especializada. Agora, os deputados, no exercício das suas funções de deputação, de fiscalização, têm inclusive um cartão que diz o seguinte: os deputados gozam do direito de livre trânsito, entendido como livre circulação em locais públicos de acesso condicionado, mediante exibição do cartão de identificação do deputado,
que é contido na linha B do artigo 18 da Lei Orgânica sobre os Estatutos dos Deputados. Portanto, este cartão dá a possibilidade do deputado ter acesso a lugares condicionados. E o que nós tivemos acesso é um lugar condicionado, com devidas aspas, porque as pessoas que lá vão são familiares, pessoas próximas, de cidadãos que por várias razões vão para o além, partem para o além. E o cidadão que parte para o além, segundo tradições africanas e princípios até científicos, tem um tratamento durante o processo de passagem para o além, que são os funerais, velórios e etc. E o que nós fomos constatar em função de denúncias várias, de vários cidadãos, de constatações pessoais, porque nós temos pessoas, nossas famílias que morreram, nós também vamos morrer, feliz ou infelizmente, e vamos ser tratados nesse espaço. As informações que nós temos colhido e constatado é que os corpos apodrecem antes dos funerais, porque são mal conservados e maltratados durante o período que passam na morgue, que é o lugar cientificamente aprovado para conservar. O termo conservar quer-se pensar que os corpos ficam como se fossem na geleira. Não, até onde sabemos e fomos buscar conhecimento de especialistas, os corpos na morgue congelam de facto. Não como congela a carne ou como congela o peixe, mas eles têm uma natureza única que os possibilita estarem conservados para aquele ritual que é o funeral e depois serem, portanto, sepultados e ali começar o processo de composição natural. Mas o que acontece é que a morgue de Luanda não está a fazer esse papel. Os corpos vão para lá, apodrecem por maltratos da estrutura em termos de conservação e tratamento dos mesmos corpos, e as famílias não conseguem levar os corpos para casa, obedecendo um ritual comum. Depois da morgue, o corpo vai para casa, onde é velado, etc., e depois é que vai para o funeral. Portanto, as famílias, quando o corpo está podre ou apodreceu, cheira mal e não pode ter contato com as pessoas. Portanto, as famílias reclamam e foram reclamando e continuam a reclamar por isso. E nós fomos constatar, saímos às 5 da manhã, 5h30, fomos à morgue e o que nós vimos foi, de facto, um verdadeiro mercado de cadáveres a céu aberto. E estou a falar com toda a responsabilidade. E não foi bom. Não fomos para um talho, fomos para uma morgue. Tínhamos que nos preparar, porque depois daquilo ficamos grandemente traumatizados com aquilo que vimos. Cada um lava o seu corpo, cada um puxa o seu corpo, corpos em tudo quanto é canto, caixões aqui, uns estão a lavar, uns estão a arrumar, uns estão a pegar, enfim. Portanto, esse é o cenário triste da morgue central de Luanda, que está sensivelmente a 400 metros do Portão Leste da Assembleia Nacional, que é o lugar onde se defende o interesse dos cidadãos. E, portanto, nós como deputados fomos para aquele espaço constatar e constatamos que, de facto, as coisas estão péssimas, péssimas e péssimas. Ok. Vamos agora juntar a este programa, a este debate, o Florindo Chivukute. Florindo, boa tarde mais uma vez. Qual é exatamente a sua virtude de razão em função da narrativa do deputado Olívio Quilombo? Boa tarde, Cláudio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado ao deputado Olívio Quilombo e aos ouvintes da Ranquiana. Infelizmente, torna-se cansativo e falar de questões muito básicas, não é? Tem o rádio ligado? Estamos a ouvir com algum retorno? Acho que tem algum retorno. Não, por acaso não tenho. Ok. Yeah. No entanto, torna-se bastante cansativo estar a falar de questões tão básicas. Eu penso que o problema de fundo, o que nós temos não é a falta de leis, ou não temos leis que possam salvaguardar o trabalho que devia ser feito pelos deputados em Angola. Eu penso que, no fundo, temos um partido que, na sua DNA, ele tem um sangue comunista, não é? É um partido... O que é isso de sangue comunista, Florindo? Perdão? O que é isso de sangue comunista? Não, ele nunca livrou-se dos pensamentos, dos valores do Partido Único, do comunismo. E que, no entanto, está com dificuldades muito sérias. Esse, de um lado, de poder se adaptar aos novos ventos, sobretudo à implementação da democracia. E, no entanto, e também temos um presidente que é militar, o
presidente João Lourenço é militar, é general. Os militares Então, são humanos? São humanos, com certeza, mas também têm uma filosofia diferente dos civis. Não é? É ordem, tem que seguir ordem. E, no entanto, ele próprio também creio que está em dificuldades de poder compreender que ele tinha que talvez se despir desta filosofia de militar para poder gerir um grupo um país que é diverso em termos democrático, religioso, étnicos, e que, no entanto, sem necessariamente colocar em causa o pensamento, as diferentes formas de pensar, que é essencial num país democrático ou que pretende ser democrático, não é? Eu penso que esse é o grande problema do fundo. Não há vontade e talvez também capacidade de poder aceitar que no Angola nem todo mundo é do MPLA, nem todo mundo é da UNITA, ou depois também há pessoas que nem têm partido político. E, no entanto, a diferença de opiniões tem que ser abraçada de forma pacífica, e que nem sempre os angolanos poderão eventualmente apoiar as ideias do partido no poder. E, no entanto, acontece isso. As leis que nós temos, incluindo a própria Constituição, têm estado sendo violada constantemente, porque nós temos um presidente que não ou não percebe ou não quer saber, não é? Como, usando a expressão, manda lixar todos e todos, e, no entanto, não quer saber, não percebe que temos leis que têm que ser respeitadas, temos regulamento dentro de várias instituições, incluindo na própria Assembleia Nacional. Eu sou deputado, nunca fui, mas também, se o deputado não consegue fiscalizar, como é que vai legislar? Não é? Isso é muito básico, quer dizer, e continuamos aqui a perder tempo com esse tipo de situações, porque temos indivíduos no poder que não querem se despir das ideologias comunistas ou do Partido Único, e, no entanto, enquanto uma maioria da população angolana vive em precárias condições. Devíamos estar talvez a falar neste momento como é que vamos tirar essas centenas de crianças fora do ensino cá em Luanda e noutras províncias em todo o país. Poderíamos estar a falar talvez das autarquias para melhorar a vida dos angolanos em geral. Poderíamos estar a falar de coisas mais construtivas, mas estamos aqui porque meia volta os direitos de todos, incluindo os próprios deputados, não são respeitados e não conseguem fazer o seu trabalho. Mas os direitos dos deputados foram violados? Em que medida? Pelo que disse o deputado Olívio, é exatamente isso que aconteceu. Não estão a deixar a fazer o trabalho. Como é que ele vai legislar se ele não consegue fiscalizar? Mas parece que houve alguma norma que condiciona um bocado o papel de fiscalização dos deputados. Eu não sei, para ser honesto, eu não sou. O doutor Olívio respondeu essa pergunta. E eu, para ser honesto, não tenho conhecimento da causa destas leis e tampouco dos manuais de procedimentos dos deputados. Mas o que eu posso dizer que é básico. Democracia, nós falamos de democracia 101, princípios básicos democrático, quer dizer, de convivência num país democrático, nós sermos capazes de expressarmos de forma livre, fazermos o nosso trabalho. Neste caso, o deputado Olívio Colombo deve, para não estar apenas a assistir a televisão e a escrever relatório, tem que ter a obrigação de constatar no terreno o que está a passar nas comunidades, porque é isso que lhe irá informar para legislar, criar políticas que possam melhorar a vida dos angolanos de uma forma geral. Quer dizer, isso é muito básico. Agora, quem não percebe isso, ou andamos aqui a brincar uns aos outros, a perder tempo, ou então vamos assumir que somos um país
de volta ao comunismo, um partido único, e vamos todos seguir apenas um partido e uma lei, e acabou. Agora, não estamos aqui meia hora. Quer dizer, ninguém consegue fazer nada. O indivíduo tenta ter um diálogo aberto e honesto, não consegue, é ameaçado. O indivíduo tenta organizar, e um deputado, inclusive, que é eleito pelo povo, vai tentar fazer o seu trabalho, não consegue fazer o seu trabalho. Então, nós estamos aqui a brincar, e por isso é que estamos na miséria em que estamos, enquanto meia dúzia de pessoas ficam a enriquecer-se com os carrinhos, matapalos e prontos. Florindo, qual é exatamente a razão deste irritante político, chamemos assim, enquanto observador à distância, porque não está na matéria, chamemos assim, mas tem a oportunidade de ter uma visão de conjunto? Até que ponto é que também falta alguma diplomacia política, chamamos assim, entre a outra parte, no caso particular dos deputados da oposição, no sentido de conseguir atingir o seu desiderato principal, que é a fiscalização? Não, eu penso que eles praticamente, a oposição de forma geral, está com as mãos chamadas. Por quê? Por cumplicidade? Não, eu não acredito que seja cumplicidade, porque se fosse cumplicidade, ficariam em casa, a ver televisão ou filme e a receber o salário e pronto. Mas o que me parece ao contrário, o que eu tenho estado a ouvir e o que acabei de ouvir há pouco tempo, o deputado Olívio acabou de dizer, é que ele tentou fazer o seu trabalho, fiscalizar, para poder legislar, porque se é para legislar tem que estar informado. No entanto, e para criar leis que possam beneficiar o povo de forma geral, e, no entanto, isso ele não consegue fazer. Eu penso que o problema não está do lado da oposição, seja lá que partidos for, porque eles parecem que eles, tal como o povo de forma geral, também não conseguem fazer nada. Porque estamos, de um lado, nós temos a ideia de que vivemos num país multipartidário, mas em realidade, na prática, o que acontece é que parece-me que nós estamos num país de partido único. Por isso é que eu disse no princípio, eu penso que a grande dificuldade que existe cá é o partido no poder, sobretudo do presidente Lourenço, de poder aceitar e respeitar. Ele não tem que permitir. Ele próprio disse que o povo é o seu patrão. Então, eu nunca vi em lado nenhum onde o patrão é que tem que pedir favores ao seu funcionário. Florindo, mas o que acontece aqui é o inverso. Não? No caso em questão, estamos a falar de separação de poder. Estamos no poder legislativo. Tem autonomia própria. Não é necessariamente poder executivo. Não tem, Cláudio, não tem. Esse aí está o problema. Só em teoria, o que estás a dizer é o que está escrito, mas na prática não há separações de poderes. É uma ilusão. Porque se houver separações de poder, o deputado Olívio não estaria agora aqui na rádio conosco e ter que se explicar porque é que não deixaram fazer o trabalho que ele devia ter feito. Mas ele fez o trabalho a custa de algum sacrifício, mas parece que fez. Agora a consequência é que foi pós-trabalho, não? Pois, mas por que tem que ser desta forma? E quem será o outro deputado que poderá arriscar e fazer a mesma coisa? Não é para nem todo mundo tem a coragem de poder desafiar o que o executivo pretende, apesar de, em teoria, a separação de poder está claro. Não é? Quer dizer, quem agora que vai continuar a fazer o mesmo? Para ter que passar por estes problemas todos. E aí está o problema, não é? Essas intimidações, essas constantes intimidações, é que acaba por inibir as pessoas, incluindo os próprios políticos, de não fazerem o seu trabalho. Uhum. Deputado Olívio Quilombo, qual é exatamente o ponto que gostava de salientar em função da narrativa do Florindo? O Chico foi assertivo, porque esta é uma conversa, com todo respeito, que não vale nada do ponto de vista prático. Se fôssemos uma democracia, não estaríamos a ter essa conversa. Nós temos assuntos muito mais sérios para discutir nesse país. Temos a questão da própria crise da democracia, a falta de alternância política, a crise social e econômica que o país vive. São os assuntos que nos levariam a legislar. E a fiscalização, e o Chico Couto foi feliz, só se legisla depois de se fiscalizar.
O que é que nós fomos fiscalizar? Fomos fiscalizar o normal funcionamento das leis, a aplicação das leis. Sobretudo a lei do Orçamento Geral do Estado, que é aquela que nós, em função das constatações e reclamações dos cidadãos, entendemos que estava a ser violada. Por quê? Porque houveram, em vários momentos, e o Grupo Parlamentar da Unita fez uma conferência de imprensa, onde trouxe à lista essas questões, de forma muito pormenorizada, perdão, sobre, portanto, ajustes diretos que foram operacionalizados. Os orçamentos gerais do Estado 2023, 24 e 25 constam elementos que visaram em grande medida resolver o problema das morgues. Não acontecendo, o normal é o que nós fomos fazer, fomos verificar, constatar, e constatamos que de facto, depois de ter havido ações de financiamento via Orçamento Geral do Estado e via ajuste direto, não se efetivou a melhoria das condições da conservação dos corpos. E fomos pedir contas às instituições afins. Fomos ao Ministério da Saúde, porque morte tem a ver com saúde, na maior parte das vezes, não em todas as vezes. Tivemos uma conversa telefônica com a senhora Ministra da Saúde, estava de saída, numa missão de Estado, e disse-nos que não, mas também esta ação merecia uma cartinha, o termo que foi utilizado, vindo da Assembleia Nacional. Nós dissemos que não, a ação fiscalizadora da Assembleia Nacional não requer cartinhas, cartolas ou cartatas, requer apenas a ida dos deputados em função de constatações, ou as comissões parlamentares de inquérito, ou as comissões de trabalho especializadas atuarem. Depois alguém disse-nos claro que as morgues estavam sob tutela do governo da província de Luanda. Então fomos ao governo da província de Luanda. Portanto, seguimos como dizem aqueles que estudam corrupção, follow the money, seguimos o dinheiro, seguimos as orientações e a tramitação normal do funcionamento das instituições públicas em Angola. Posto o governo da província de Luanda, fomos recebidos. O seu governador estava reunido e orientou que duas individualidades, no caso, o governador vice para a área política social, como o para infraestruturas, bem como a diretora provincial de resíduos, nos recebessem, porque eram as pessoas mais indicadas para nos receber. Começamos com uma conversa um bocado dura, em função do que nós vimos, que é traumatizante, é aterrorizador, é triste, é mau, mas no final chegamos a uma conclusão, que de facto era importante que nós víssemos aquilo, observássemos aquilo, para, enquanto deputados... Mas essa conversa foi antes de irem? Não, foi depois de virmos da morgue, depois de virmos do Ministério da Saúde. E, de facto, tínhamos de estar ali para influenciar o Ministério das Finanças, a olhar com outros olhos essas questões, porque nos foi dito lá, que nós também já sabíamos, porque tínhamos os orçamentos todos, portanto, os documentos, tanto para os ajustes diretos, como do Orçamento Geral do Estado, nós temos domínio deste documento, e isto foi dito em conferência de imprensa, foi igualmente dito nas várias opiniões, espaços públicos em que tivemos, em que a divisão política administrativa veio, em grande medida, diminuir o peso desse serviço no governo da província de Luanda, porque ele tinha cerca de 6 ou 5 estruturas sob sua gestão. Agora tem duas. Tem uma que deve ser construída, que é a da Camama, e tem essa que deve ser reabilitada. E houve, de facto, por exemplo, o despacho presidencial 221, 23, de 14 de setembro, autorizou a realização de despesa no valor global de 45.385.000 dólares, milhões de dólares, no caso. Não, milhões de euros. Qualquer coisa como 50 milhões de dólares. Para fazer o quê? Para apetrechamento. Não, primeiro, para a empreitada, melhor, no âmbito da contratação simplificada para a adjudicação direta do contrato de empreitada de obras públicas referente à construção, reabilitação e apetrechamento das morgues da província de Luanda, bem como a fiscalização das respectivas obras. E traz aqui as empresas. As obras foram distribuídas por 2 lotes e adjudicadas ao consórcio Macber S.A. e Opaia Europa Limitada nos seguintes termos: lote 1, 23 milhões de euros, reabilitação e apetrechamento da antiga morgue central de Luanda, esta que fomos visitar, portanto, junto ao Hospital Justina Machel, construção e apetrechamento da morgue
da nova morgue central de Luanda, no Quilamba Quiache, não é Camão, mas é Quilamba Quiache, construção e aperfeiçoamento da morgue municipal do Kazenga, aperfeiçoamento da morgue municipal de Viana. Portanto, este elemento está em Diário da República, saiu. Agora, não acontecendo, nós enquanto deputados temos mesmo a obrigação de ir constatar em loco se a Constituição está a ser cumprida e se a lei do Orçamento Geral do Estado está a ser cumprida. Não sendo cumprida, nós temos que fazer o que fizemos e pressionar a Assembleia Nacional, ou pressionar via Assembleia Nacional, o Ministério, portanto, das Finanças, da Saúde, etc. É preciso dizer também que, para além disso, o Grupo Parlamentar da UNITA, nesta mesma conferência de imprensa, trouxe, portanto, um conjunto de informações referentes aos esforços que já tinham sido feitos sobre questões relacionadas com audições parlamentares de inquérito, comissões parlamentares de inquérito, sobre ministérios vários. Por exemplo, Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, que é a Casa de Segurança, Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Defesa Antigos Combatentes Veteranos da Pátria, Ministério do Interior, Ministério das Finanças 2 vezes, Ministério da Administração do Território 2 vezes, Ministério da Justiça e Direitos Humanos 1 vez, Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Portanto, vários ministérios. Passaram-se 100 dias desde que foi feita estas solicitações. Isto foi tudo feito, portanto, deixa-me só ver aqui, já passaram-se desde 2025. Estamos em 2025. Estamos no mês de junho, 6 meses. E não houve nenhuma reação. E é normal que nós tenhamos esta reação, porque, segundo a doutrina, solicitar e realizar essas audições concretiza o exercício de um direito que é, ao mesmo tempo, um verdadeiro poder potestativo do ponto de vista dos deputados, de ir procurar saber porquê disto e porquê não daquilo, independentemente do controle da maioria parlamentar. Até porque o parlamento angolano é um parlamento amputado que desempenha funções erradas. Por exemplo, é amputado todo deputado que pensa ser do grupo parlamentar, do partido que sustenta o governo, nunca criticar o governo e sempre aprovar o governo. É uma missão completamente distinta. Eu posso ser parlamentar do partido que sustenta o governo e não concordar com o Orçamento Geral do Estado. O inverso é verdadeiro. Exatamente. Portanto, agora, o que se passa é que os nossos colegas, infelizmente, são obrigados a concordar com isto. E eu falo com propriedade. Os nossos colegas do MPLA, na maior parte das vezes, aprovam leis de que eles prejudicam. Discutem na especialidade de forma muito acutilante. Provavelmente até concordem. Eu não sei. O que eu observo é preocupante. O que eu observo são ordens superiores sobre pessoas que têm suas consciências, mas que estão amarradas a um regime autocrático. Portanto, isto tem que ser dito com esta responsabilidade. O que eu quero dizer também aqui é que neste ano, 2025, foram solicitadas pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA 16 audições parlamentares e nenhuma delas foi atendida. As solicitações foram apresentadas coletivamente através do Grupo Parlamentar da UNITA, exatamente porque os grupos parlamentares, em sede do seu exercício, como advoga a doutrina, são verdadeiras entidades parlamentares, com poderes parlamentares próprios, ok? Os quais, mesmo quando paralelos aos deputados, são exercidos cumulativamente de forma independente. Ou seja, o deputado é um ator do seu grupo parlamentar. E o grupo parlamentar compõe a Assembleia Nacional. Ou seja, se depois disto, e aqui exige a autorização da Presidência da Assembleia Nacional, porque nós escrevemos para a Presidente e ela escreve para o Presidente da República, a solicitar tal autorização, não temos feedback, temos que utilizar os outros meios consagrados no regimento da Assembleia Nacional, que é uma lei orgânica, que é uma lei que tem peso de Constituição, para atuar em sede do interesse dos cidadãos, fiscalizando efetivamente. Mas parece que isso mordeu algumas pessoas, feriu algumas pessoas, e estas escreveram para o Presidente da Assembleia Nacional, fizeram uma nota de repúdio, é este o termo que nos foi dito a quando da audição. Não posso entrar em muitos detalhes, mas o que aconteceu foi que, de facto, o governo da província de Luanda, na pessoa do seu governador da província de Luanda, escreveu ao Presidente da Assembleia Nacional, demonstrando indignação pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA que foram à morgue sem autorização.
Portanto, era o de mais disparatado que podia se ouvir numa democracia. Mas, infelizmente, em Angola, ouve-se tudo, como se houve o presidente ontem a dizer tudo ou nada. Essa é a virtude de razão. Florindo Chivucute, qual é o seu ponto? Faça o exposto aqui pelo deputado Olívio Quilombo. Ou seja, se de alguma forma os deputados estão anquilosados, uma expressão que não foi usada exatamente bem pelo deputado Olívio, é um termo meu, mas tem exatamente o mesmo valor simbólico. Gostava muito que dissesse da sua justiça qual seria a alternativa. Eu penso que não, a alternativa, não sei se a alternativa, ou se não respeitar a lei deve ser respeitada e deve ser respeitada por todos, independentemente do cargo político que alguém tem, não é? Ou não. Agora, eu penso que o que o deputado Olívio acabou de dizer, e confirma o que eu disse, é que não há separações de poderes. Quer dizer, como é que o Poder Legislativo está a tentar fazer o seu trabalho, tem que pedir autorização ao Poder Executivo? Estás a ver? Esse é o grande problema que nós vivemos cá em Angola. Em teoria, nós temos essas instituições, essas separações de poder, mas em prática, o que acontece? Ele funciona exatamente como se fosse um partido único, incluindo na própria economia, às vezes que parece ser uma economia planificada. Quer dizer, não é alternativa. Eu não sei se é alternativa. Eu acho que nós devemos fazer é pararmos de refletirmos. Eu não sei se o presidente Lourenço, depois desses anos todos no poder, ainda vai ter, mas nunca é tarde. Ele próprio tentar corrigir o que está mal, como ele disse no princípio. Em vez de nos levar 100 anos atrás, tá, como nós constatamos com a proposta de lei eleitoral, que querem nos levar nos tempos 100, 200 anos atrás, é melhor começar a refletir e pensar que tipo de país é que nós gostaríamos que tivéssemos e que vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. A verdade é que desta forma não está a funcionar. Porque se funcionasse, nós já não estaríamos a ter essa conversa. Os angolanos estariam a ter uma qualidade de vida muito melhor do que têm. A verdade é que as políticas que têm sido implementadas, fruto do desrespeito do pouco que nós conseguimos, o progresso em termos de reforma de leis, do sistema multipartidário, nós estamos a caminhar para trás. Nós não estamos, a separação de poderes não é respeitada. No entanto, a própria Constituição tem sido violada constantemente. Os angolanos, para além de ter uma qualidade de vida péssima, sentem-se oprimidos. Eu próprio já fui ameaçado várias vezes, incluindo de morte, pelo facto de fazer o meu trabalho, por agentes do próprio executivo de serviços, que por ameaças na internet, e fui preso em tempos por mau estacionamento, ameaçar de morte. Quer dizer, este é o grande problema. Quer dizer, o indivíduo... Não está a dramatizar, Florindo? Não estou. Então não fui. Então estava nos jornais, então não fui preso. Fui preso. Cláudio, então não recebia as ameaças de morte na internet em 2022. Os flyers estavam lá a circular. E eu não sou o único. O problema nesse país é que qualquer pessoa que tenta ter uma opinião diferente, ou chamar ou criticar, fazer uma crítica, e construtiva muitas das vezes, é usado e respondido com ameaças. Então o que acontece? Os angolanos, na maioria, incluindo os jornalistas, muito respeito pela tua profissão, Cláudio, acabam por se fazer autocensura, sabe? Não tem dificuldades de poderem fazer perguntas que deviam fazer para que pudéssemos empacotar esse abismo em que nos encontramos. Não se aplica com bancada parlamentar, Florindo? Não é censurado aqui? A bancada parlamentar, então não tem o deputado Olívio a explicar o testemunho que ele passou. Não, aqui no bancada parlamentar, aqui na rádio. Não sim, aí no bancada parlamentar, tá bem, desculpa lá. Pois, mas estás a ver, Cláudio,
o bancada parlamentar é apenas um programa e, pelo que eu saiba, ele transmite apenas em Luanda, nem transmite em todo o país. A própria rádio, que anda, se quiser transmitir uma licença em todo o país, não vai conseguir. Não vai conseguir exatamente por causa dos mesmos problemas que nós estamos aqui a discutir agora, que nós vivemos num país autoritário que, finge ser democrático, com separações de poderes, em teoria, mas em prática não é isso que acontece. E aí está o grande problema. O mais interessante é que esses indivíduos que insistem num sistema que não funciona desde 1975, não nos está a levar ao lado nenhum. Eles próprios, quando tiverem que passar férias ou comprar propriedades, não vão comprar em países comunistas. Eles não vão passar. Já viste alguma vez o presidente Lourenço ir comprar propriedade na China ou passar férias na Rússia? Pelo que eu saiba, não. Os presidentes angolanos compram propriedades fora de Angola? Compram, claro que compram. Então o próprio presidente Lourenço foi circulado, e qualquer pessoa pode circular, tinha uma propriedade com ele, a esposa, os filhos, em Maryland, em Bethesda, não sei se foi vendido ou não, compram, e é lá onde compram em países democráticos. Bom, como não se pode provar isso, vamos dar o benefício da dúvida. Não, isso é um facto, isso aqui vais na internet e podes procurar, vais encontrar. Sim, mas vale o que vale, não há provas sobre isso. Não, é o que eu estou a dizer. Isso é um facto, Cláudio. Se já foi vendida, também acontece. Mas o presidente Lourenço tem uma casa em Bethesda, que é uma das áreas mais afluentes de Maryland, que estava em nome dele, em nome da esposa, em nome dos filhos. Agora, eu não estou a dizer que ele comprou com dinheiro roubado, não. Só estou a dizer que ele tem uma casa lá ou tinha uma casa lá. E eu estou a dizer isso porque é uma informação, só em Maryland, apenas para que saibas, todo mundo que tiver propriedade em alguns estados, essa é informação pública. Entras na internet, colocas o nome da pessoa, a propriedade, vai aparecer, no entanto. Agora, aí está o problema, quando querem passar férias ou quando estão a sair do poder ou ir a serviços médicos, vão em países democráticos, mas insistem num sistema que sabem que não funcionam, que para além de oprimir o próprio povo, a economia não cresce. Por quem vai querer investir num país em que tudo tem que ser decidido por uma única pessoa? Quem tem que viajar para entrar no país, o presidente Lourenço não tiver, não entra. Quem tiver que visitar a morgue, se tem que mandar uma carta para o presidente Lourenço para decidir. Não tem como. Não, isso não é sinônimo de estabilidade. No entanto, por conseguinte, não temos como melhorar a economia, o bem-estar do povo angolano. Okay. É por isso onde estamos onde estamos, infelizmente. Ok. Deputado Olívio Quilombo, vocês fizeram um relatório depois desta vossa, não diria peregrinação, mas parece que você dê nome às coisas. Arqueologia dê nome às coisas. Ok. Fiscalização. Isso é constitucional. Não é nenhum crime, por favor. Eu não quero que o Correio daqui anda e a bancada parlamentar vão se... eu quando digo peregrinação foi uma metáfora mesmo, não foi no sentido de censura. Nós fizemos um relatório, sim, é público, foi apresentado em conferência de imprensa aos cidadãos, teve a imprensa, teve o Correio daqui anda, creio. E, portanto, é um documento público onde está espelhado os passos. Esta é uma das nossas várias atividades em sede de fiscalização, porque nós advogamos, defendemos os interesses dos cidadãos que nos solicitam em grande número. Claro, tu não tens noção de quantas pessoas vão ao grupo parlamentar pedir tudo. E nós temos que explicar às pessoas que nós somos um grupo parlamentar, nossa missão é específica, estes problemas são fruto da má governação e devem mesmo ir ao executivo cobrar sobre o que tem que ser feito e que não está a ser feito. E, portanto, nós, em sede daquilo que conseguimos fazer, fizemos-los com todas as dificuldades possíveis, que são, de facto, muitas dificuldades. Porque a verdade é uma, ser deputado na República de Angola é um perigo até de vida, porque enfrentar o regime de forma direta coloca-te numa posição de bastante fragilidade. Para ainda ser uma pessoa politicamente exposta, está exposto às milícias digitais e reais
que podem eliminar qualquer pessoa quando lhes apetecer ou quando você atingir o nível de alvo a bater. E, portanto, ser político em Angola tem estes riscos. Mas, felizmente, nós não estamos a lutar pelos Estados Unidos da América, não estamos a lutar pela África do Sul, nem pelo Congo Democrático, o Congo Brasil, estamos a lutar por Angola, o país que também é nosso, um dos melhores países do mundo. Angola está na lista de 10 melhores países do mundo. E todos estes 10 melhores países do mundo, na minha opinião, são potências, menos Angola, por causa da incompetência dos que governam. Transformaram este país numa esquina qualquer, onde ser deputado tem um perigo, onde ser cidadão é pior ainda. Portanto, qual é o grau de perigosidade de ser deputado em Angola? É enormíssimo, porque você enfrenta o regime, você é vulnerável, e porque você circula em espaço controlado pelo regime. Isto é um perigo. Mas seria o contrário? Se fosse uma democracia seria normal, mas nós somos uma democracia. Nós somos um regime autocrático em que tudo está controlado. Se a presidente da Assembleia Nacional tem mais disponibilidade de obedecer ao executivo do que ao parlamento, o que é que você espera? E o que é que o grupo parlamentar da UNITA pretende quando faz as auscultações, enfim, quando faz, no caso não era essa expressão, quando faz as conferências de imprensa, pretende colher solidariedade da população? Não. A conferência de imprensa, e você melhor do que eu sabe, é um momento de exposição de factos ocorridos, colhidos durante o exercício da deputação, ou a necessidade de uma comunicação pública em função de uma realidade objetiva específica que tenha peso para garantir uma conversa de imprensa. Nós não somos um país livre onde a imprensa de facto colhe informações e consiga trazer outras vozes relevantes contra uma informação pública. E vou dar aqui um exemplo. Ontem o Presidente da República fez uma não sei como vamos chamar aquilo, uma conversa ou uma entrevista. Uma entrevista e que fez afirmações muito fortes sobre partidos políticos na oposição, sobre políticos e sobre outras várias situações, que se a imprensa fosse realmente livre, comprometida e forte, ou estaria a convidar essas pessoas para ter o seu direito de resposta. Mas não vai acontecer. Por quê? Porque isso é um regime autocrático, tudo depende do presidente João Lourenço. Quando lhe apetece, acontece. Quando não apetece, não acontece. Portanto, nestas condições, uma posição política é perigosa. Falando em direito de resposta, vamos dar também a oportunidade de entrar agora aqui em direto para o nosso espaço, o Balixionga. Balixionga, boa tarde. Já boa noite. Boa noite. Bem-vindo à bancada parlamentar. Boa noite. Boa noite, Olívio. Olá, meu caro. E ao outro colega de painel que não captei o nome. Boa noite aos ouvintes da Chibukute. Ok. Deputado Balixionga, o tema central hoje é da suposta crise entre o grupo parlamentar da UNITA e a Presidente da Assembleia Nacional. Do seu ponto de vista, tem razão de ser, por um lado, e até que ponto é que os argumentos aludidos pelo grupo parlamentar da UNITA, que dizem que estão de alguma forma anquilosados no que toca à fiscalização, fazem todo sentido? Bem, deixa-me agradecer o convite, pedir desculpas por não poder estar no estúdio, infelizmente não consegui por causa da agenda, mas deixa eu dizer uma coisa, quer dizer, eu estou a ouvir a rádio e é muito interessante, porque é quase como estar a assistir a um fogo de artifício de grandes contradições. Como assim? Ou seja, não, muito simples. A UNITA tem uma, aliás, vou recomendar o Olívio e já os ouvintes a lerem o livro de Julie Dampoli, que é Os Engenheiros do Caos. A UNITA adotou uma postura política do espetáculo. Mas isso não é muito forte. Os atos de deixa-me terminar. Os atos de fiscalização, os deputados não só os da UNITA, todos os deputados, um dos seus direitos e competências é fiscalizar os atos da governação. E, portanto, podem fiscalizar. O que não podemos esperar é que não haja o mínimo de respeito para o órgão que se vai fiscalizar, até porque se vai se fiscalizar atos e ações do executivo, não custa nada, por intermédio do princípio da interdependência das instituições,
informar, comunicar. Aliás, eles têm o dever em relação à Presidente da Assembleia Nacional fazerem esse comunicado. Por que que nós não podemos saber que os nossos deputados vão visitar a morgue? Por que que não podemos saber? Se depois eles vão apresentar um resultado, apresentem. A minha pergunta é, se eles avisarem tanto os gestores da morgue como obedecerem o procedimento na Assembleia Nacional, a morgue vai desaparecer? Os problemas que a morgue tem vão deixar vão desaparecer? Não, vão continuar lá. O que é a UNITA? A UNITA faz isso por preferência. É exatamente para criar comoção, para criar espetáculo, e o que temos estado a assistir até agora. E, portanto, fica justificado. O meu entendimento é que não há uma crise. Aliás, os deputados estão à vontade na Assembleia Nacional, falam o que querem, dizem o que querem. E claro que têm a obrigação também de cumprir os regulamentos. E a Presidente da Assembleia está lá exatamente para verificar o cumprimento e impor o cumprimento dos regulamentos. Eu, muito sinceramente, acompanho a atividade da Assembleia Nacional, de todos os deputados, porque todos eles me representam, e penso que não há nenhuma crise. Há sim um espetáculo que veio para fora, trazido exatamente para a UNITA, mas com um propósito muito claro. Qual é o propósito? Claro. Não, o propósito é que a UNITA, primeiro, é preciso perceber, a UNITA está a perder claramente popularidade. Aliás, agora parece que vão disputar primeiro com Prajá, vão entrar para depois verem como é que chegam a 2027. Nós estamos na presença de um espetáculo que a UNITA cria. É desnecessário, mas infelizmente alguns angolanos até gostam desse espetáculo. E, portanto, vão tendo também alguma audiência. Florindo Chivucuti, qual é o seu ponto relativamente a esta intervenção do Balixionga, no que toca o espetáculo que ele disse que tem sido protagonizado pelo grupo parlamentar da UNITA? Eu penso que o que está a fazer é minimizar o problema. Na verdade, eu não percebo como é que as pessoas acabam por se distrair com barulho desnecessário. O que é que chama de barulho desnecessário? Florindo? Sim, o que é o mais importante aqui? O importante é ou não resolver o problema do povo. Se algo está mal, importa como é que foi descoberto o mal, ou o importante é fazer um reparo crítico deste mal e de uma forma construtiva e honesta tentar resolver este mal, para que amanhã não volte a continuar, não volte a acontecer. Não podemos estar aqui constantemente, como se fossem crianças, a falar de coisas que, qual é a importância de como é que o mal foi descoberto? Algo está mal, está mal. Se há procedimentos que foram violados, podem ser discutidos. Para mim, como cidadão, é que existe um problema e esse problema tem que ser resolvido. E eu quero ouvir como é que esse problema será resolvido. Eu não quero saber se pediu autorização ou não pediu, até porque para mim o mais importante é que este problema seja resolvido. É isso que nós temos a discutir. Okay. Não importa o partido que está em causa, não importa quem é a pessoa que está em causa. Nós temos que começar a ser mais sérios e começar a discutir questões que possam de facto resolver o problema, em vez de estarmos aqui a fazer barulho constantemente, insistir nas mesmas políticas desde 1975. Estamos já com alguma condicionante em matérias do tempo. Deputado Olívio Quilombo, tem a sua voz e vez para apresentar a sua virtude de razão face ao exposto pelo Balixionga. Bem, não vou responder ao Balixionga porque não me sinto estimulado por efeito. Vou continuar apenas a informar os cidadãos com aquilo que é importante e com aquilo que a Constituição e a Constituição e a lei são claras e me obrigam, enquanto deputado e parte dos guardiões da Constituição e a lei em Angola, fazer-se cumprir.
E desse ponto de vista sou obrigado a ler, por exemplo, o número 3 do artigo 306 sobre limites e controle de fiscalização. O número 3 diz que, o 306, os deputados em atividade fiscalizadora da Assembleia Nacional não interferem nas competências dos titulares dos órgãos sujeitos à fiscalização e ficam obrigados ao dever de sigilo. Fiscalizar e avisar, e no princípio da minha interpretação, da minha comunicação, fui claro, que só há duas estruturas dentro da Assembleia Nacional que dependem dessa autorização, que é as comissões parlamentares de inquérito e as comissões de trabalho especializadas. Esta sim, no âmbito do artigo 308, competências do Presidente da Assembleia Nacional, que compete, portanto, a autorizar missões para atos de controle de fiscalização ou aprovar a duração das missões. Aí sim. Quanto aos deputados, nem nesta nem na próxima encarnação. Por outro lado, neste âmbito desta fiscalização que carece de autorização da Presidência da Assembleia Nacional, portanto, o deputado do Círculo Provincial do Ambo, Monteiro Eliseu, neste âmbito, o núcleo da Assembleia Nacional naquela província visitou o Hospital Geral do Ambo, com autorização da Presidente, do Governo da província, lá fora, no âmbito do núcleo, que é um espaço da Assembleia Nacional naquela província. Em nenhum momento impossibilita o deputado de pessoalmente fazer ações de fiscalização. Está na lei orgânica sobre a Assembleia Nacional, que é uma lei que tem peso de Constituição. Quando lá chegaram, encontraram um hospital a funcionar efetivamente, com doentes bem atendidos, soro, medicamentos, médicos, cada doente numa cama, hospital limpinho. Fizeram uma visita de constatação ao hospital todo, com esta equipa, com o corpo clínico diretivo do hospital. O deputado voltou para casa, à noitinha ligou-lhe um paciente. O deputado Monteiro Eliseu, sim, só. O deputado pode vir amanhã aqui no hospital que esteve hoje? Ele disse, sim, mas por quê? Faz chamar o deputado amanhã, aparece aqui às X horas. O mesmo deputado, Monteiro Eliseu, Assembleia Nacional, sozinho, foi ao mesmo hospital e encontrou o hospital como se fosse explodido uma bomba. 24 horas depois. Os lençóis desapareceram, os médicos já não estavam lá, os doentes já empilhados. Portanto, é só para vermos que uma ação de fiscalização que requer que a sua consequência primária é influenciar o bom uso dos fundos públicos, o normal funcionamento das leis, nesse caso, sobretudo a lei do Orçamento Geral do Estado, que é a lei que suporta a dinâmica econômica e social do país, vai requerer autorização da Assembleia Nacional. No caso do deputado, não. Portanto, é para vermos que... Não. Perdão. No facto de não solicitarem uma autorização, ou pelo menos dar a conhecer, a intenção é surpreender exatamente essas instituições? A fiscalização é uma ação de surpresa. Okay. Ela tem um efeito de fazer com que os atores cumpram com a lei. Eu não vou te avisar que amanhã vou te visitar, como tem acontecido em Angola. Não. É só mesmo em Angola. E é triste ver os nossos intelectuais, se é que são mesmo intelectuais, e vejo muito boa gente com esse título, a vir a público com todos os verbos e livros publicados e trazer narrativas ou pensamentos que defendam que a fiscalização requer autorização. Há quem até me disse, por exemplo, mas se acontecer alguma coisa, que aconteça. É de facto aquilo que nós devemos observar. Se agredirem um deputado, é o estado de coisas de Angola, onde o deputado é aquele espaço público. Para dar um exemplo, no dia em que fomos à morgue, alguém não inteligente ligou para a Polícia Nacional. E a Polícia Nacional, a cumprir o seu serviço, apareceram com um aparato, como se estivessem a vir entrar em choque com um grupo de criminosos. Fomos interpelados pela polícia. Identificámos-nos, quem nós éramos. O seu agente, educadamente, também se identificou. Explicamos o que estávamos ali a fazer. Enunciamos a Constituição e a lei. Exibimos o nosso passe. O senhor olhou a ver a volta, depois de responder a pergunta que nós lhe fizemos. Senhor agente, está a ver aqui alguma confusão? Ele disse que não está a ver alguma confusão. O que é que está a observar? Estou a observar deputados, por um lado, direção da morgue, por outro lado, e vários cidadãos que usam esse espaço. Disse, meu caro, nós viemos apenas cumprir com a nossa ação fiscalizadora de deputados. A Assembleia Nacional disse, senhor diretor, não vejo aqui nenhum caos, não vejo nenhuma confusão, vou-me retirar e o senhor continua com o vosso trabalho. E lá fomos embora. Portanto, o mesmo aconteceu quando fomos fazer o nosso trabalho em sede
da manifestação, vigília que aconteceu na sede, na porta da Rádio Nacional. Portanto, só lhe posso dizer que, infelizmente, às vezes muita ação de choque é fruto do tipo de regime que temos. Capturar instituições. E essas instituições capturadas vêm-se na obrigação de cumprir uma orientação. Até porque nossas leis são muito claras. As pessoas primeiro cumprem, depois é que reclamam. 18 horas. Eu vou terminar. Há cerca de 2 semanas li alguma coisa, não consigo precisar qual é o país, em que a polícia, surgiu uma lei em que a polícia, antes de cumprir alguma orientação, tem de ver se esta está de sintonia com os direitos humanos. 18 horas e 21 minutos do dia. Balixionga, faça o exposto pelo deputado Olívio Quilombo, que da sua defesa apresentou os seus argumentos de razão. Pode-se convir que houve algum excesso de zelo por parte da direção da Assembleia Nacional, sobretudo no facto de não na comissão ter chamado a atenção pelo menos os 5 deputados que se deslocaram até a morgue do Hospital Josina Machel? Não, Cláudio, primeiro deixa pedir e penso que o Olívio me dá esse direito, até porque eu conheço o Olívio e acho que é uma pessoa educada. Fica sempre muito bem para todos nós não tentarmos humilhar a intelectualidade de qualquer que seja. E, portanto, o respeito pela liberdade de expressão de todas as pessoas é importante. Eu acho que numa rádio tentar minimizar ou até mesmo ofender a integridade intelectual de qualquer pessoa não nos fica bem. Depois, dizer eu não sei se é possível acreditar que assim, no hospital, assim como o Olívio disse, no hospital avisaram, o pessoal foi e estava tudo às mil maravilhas, porque eu acho que nós não temos nenhum hospital que está a mil maravilhas, nós não temos. E, portanto, se aconteceu um milagre no AMBO, que por terem avisado o hospital ficou às mil maravilhas, e 24 horas depois toda a maravilha desapareceu, Cláudio e caros ouvintes da Quianda, digam-me se isso não é mesmo um espetáculo. Isso é mesmo um espetáculo. Agora, volto a dizer, podem acontecer determinados incidentes. Aliás, a atividade do deputado é uma atividade muito importante, mas é uma atividade também que acarreta riscos. Eu, na verdade, gostava muito mais de entrar para as questões do meu colega de painel, acho que é o Civicuete, não consigo pegar bem o nome, peço mesmo desculpas. Civicuete, que eu acho que há um aspecto fundamental com o qual eu estou de acordo. É preciso descobrir as coisas, é preciso mostrar as coisas e é preciso fazer com que as coisas os problemas sejam resolvidos. Nisso eu estou completamente de acordo. Não estou de acordo que isso se faça de qualquer maneira. Ou seja, os fins não podem justificar os meios. Por isso é que em sociedades democráticas, e por isso é que elas são chamadas democráticas e de direito, as coisas têm de ser feitas obedecendo um determinado procedimento. E para mim, obedecer procedimentos é fundamental. Por isso é que eu disse, se a morgue está mal, não é o facto de avisarem que as coisas se vão resolver. Estou entre aquelas pessoas que não perdem a memória das coisas boas que são feitas no país, mas eu não estou entre aquelas pessoas que acham que nós temos um país maravilha. Nós não temos. Nós temos muitos problemas, até muitos deles não precisa nem fazer surpresa para ver que eles estão lá. E por isso é que eu entendo que as conferências de imprensa, o espetáculo que se faz para dizer que a morgue tem problemas, é um espetáculo completamente desnecessário, porque os problemas em Angola são vistos a olho nu, Cláudio e caros ouvintes da Quianda.
O que é que nós temos de fazer? E aqui é a tarefa da oposição, e o Olívio gosta de falar dos outros lugares. Era bom, por exemplo, que a determinados problemas a nossa oposição não dissesse só que aqui está o problema, mas dissesse que aqui está a solução, como os outros fazem nas outras paragens. Infelizmente, nós não temos da parte da UNITA esta postura. Aliás, eu venho desde 2022 questionando duas questões que são fraturantes na nossa sociedade. Nós temos um problema muito sério com a educação, nós temos muitas crianças fora do sistema de ensino. E alguém nos prometeu que era possível ter um ensino gratuito totalmente no país. Façam-nos um favor, mesmo que seja nas conferências de imprensa ou nas redes sociais, mostrem aos angolanos como é que isso se faz. Alguém nos prometeu que nós podíamos ter um salário mínimo de $500. Eu gostaria muito, e muitos angolanos gostariam de ter. Talvez o executivo não tenha capacidade para encontrar essa fórmula. Nas conferências de imprensa, nas reuniões, nas sessões do Parlamento, onde se discute o orçamento, apresentem essa solução. E será sempre uma solução da UNITA. Façam isso, assim como tiveram a coragem de apresentar uma proposta de lei à alteração da legislação eleitoral. Façam também com as outras coisas que são fundamentais para lhe passar a palavra. Eu acho que são essas coisas, e vou secundar o meu colega de painel, o Chibuquete, que diz: nós não precisamos de barulho, nós precisamos de soluções. E então por que nós temos que fazer barulho? Até porque aqui em Angola os problemas não precisam ser descobertos, eles estão lá. Por isso é que eu volto a dizer, o que a UNITA faz é uma política de espetáculo, porque os problemas em Angola não precisam ser descobertos, eles estão lá. Florindo, mudando de tema, chamamos assim, em função da alteração que há hoje na bancada, no Parlamento, de alguma forma, há uma espécie de quase que mano a mano entre a representação parlamentar da UNITA e do MPLA. A UNITA hoje tem um número histórico de 90 deputados. Em termos de qualidade do trabalho de deputância, sente que se melhorou exatamente a qualidade da deputância? Deputação, no da caso. deputação, perdão-me a minha ignorância. Bom, só aqui um pormenor importante. Aqui é o colega do painel. Meu nome é Florindo Chibuquete, não é? Obrigado. O problema é que sei que o sinal não está a chegar muito bem. Eu compreendo isso. E desde já penso as minhas sinceras desculpas a todos. No entanto, pela má qualidade, não tem a ver com a rádio, tem a ver com o facto de estar a participar via distância, via remota. No entanto, pode ser honesto. Bom, há uma questão que o deputado Olívio fez referência, e se a memória não me falha, que eles tentaram, deram entrada a vários pedidos e que nenhum deles foi aceito. Penso que era para discussão. E o deputado Olívio pode corrigir, por favor, se eu estiver errado. Sim, eu posso. Para discutir, e foram negados. Permitas-me que ajude o colega? Sim. Só neste ano de 2025 já solicitamos 16 audições parlamentares de inquérito e nenhuma delas foi atendida, para vários ministérios de vários assuntos, muitas delas 2 vezes. Obrigado, Olívio. Então, é essa questão, para os meus colegas do painel e para os angolanos em geral, que nós temos que ser sérios. Nós não podemos continuar desta forma. O país, certamente, que é nosso. Os nossos pais, nossos avós, meus avós nasceram cá. O país é nosso. Muitos de nós teríamos opções de viver em qualquer outra parte do mundo. Alguns de nós fomos nos formar e voltamos para contribuir neste país. Porque o país é nosso.
e é como a família não se escolhe, não. Se não escolhe onde nasce. No entanto, eu penso que temos que ser sérios e começar a refletir que tipo de país é que nós gostaríamos de ter. Não, porque apesar de antes de tudo somos todos angolanos, não importa, pelo menos essa é a forma que eu penso, que muitos que eu conheço pensam, que somos angolanos. É inaceitável 16 pedidos de inquérito que nenhum seja aceito. Isto é inaceitável. E é quase injusto eu fazer uma análise comparativa neste momento, por exemplo, entre o grupo parlamentar da oposição e do MPLA, quando o deputado o Lívio me diz isso. Eu por acaso não sabia. Não tem como. É evidente que o desempenho deles vai ser quase reduzido a nada, porque o que o deputado Olívio está a dizer neste momento é que não nos estão a deixar trabalhar, em outras palavras. Olívio Quilombo, só posso dizer aqui várias coisas, tentar ser sucinto. Primeiro é que eu não governo, eu não faço parte de um grupo parlamentar que governa. As eleições foram supostamente ganhas pelo lá. Quem tem as eleições é quem supostamente ganha as eleições. Eu enquanto parlamentar e oposição, só posso pressionar. É em sede do espaço que eu tenho de fazer pressão para influenciar as decisões governativas. Eu não sou obrigado a dar soluções. Não sou mesmo. 2, dizer que em função do exercício político da UNITA, Frente Patriótica Unida, grupo parlamentar, não se apresenta visões contrárias àquelas que o executivo tem, é um bocadinho alguma falta de atenção, só para ser elegante. Porque existem declarações políticas trimestrais onde se apresenta um diagnóstico do país com consequências ou com concomitantes soluções. As conferências de imprensa são de diagnóstico do país com concomitantes direções diferentes daquelas vigentes. As comunicações públicas, tanto do presidente da UNITA como do presidente Filomeno Vieira Lopes, têm visões diferentes em termos de ações do que é atual. O próprio presidente da UNITA tem 3 livros sobre uma visão econômica de Angola. Não é à toa que vai ser convidado para um meeting que tem acontecido no programa de economia. 3 livros. 3 livros pequenos sobre visão econômica de Angola. Portanto, eu penso que como o colega não teve acesso, eu posso facilitar o acesso a estes livros. A imprensa angolana tem cobrido, tem dado destaque às comunicações destas figuras. A imprensa que o meu colega é uma verdadeira estrela de rock, passa a expressão, tem dado espaço do mesmo nível aos líderes opositores, tem cumprido o que a Constituição diz ao direito de réplica ou direito de resposta. Ontem o Presidente da República esteve no espaço público a falar de Angola na sua visão. A imprensa chamou a oposição para falar da visão que pode contrariar o governo. Portanto, esses elementos todos juntos demonstram... Que imprensa pública ou todos? Eu não sei. Vocês fizeram isso aqui enquanto... Outros fizemos. Fizeram com quem? Chamaram o líder da UNITA, chamaram o líder da oposição para saber... Ontem eu ouvi. Chamaram o Júnior Carneiro, por acaso, que foi visado. Chamaram o Daberto, que foi visado. Chamaram a UNITA, que foi visada. Portanto, se vocês não fizeram isso... E, aliás, se vocês fizeram... O vosso espaço de atuação, se fizeram, não ouvi. E o vosso espaço de atuação é limitado. Hoje de manhã, no programa Capital Central, nós fizemos um rescaldo da conferência de imprensa e convidamos os representantes de vários partidos políticos. E, quem falou foi o Presidente da República. Tem que chamar os líderes opositores à altura do Presidente da República para falarem de situações do país. Os líderes da oposição estão à altura do Presidente da República? Eu acho que estão. Okay. Todos nós, enquanto candidatos a um espaço público, conseguimos ser ou podemos ser Presidente da República desde que transformemos um projeto político em poder. Isso é teoria política, meu caro. Estuda ciência política. E portanto, em democracia, com alternância consequente, regular, qualquer indivíduo que se propõe a ser Presidente da República pode, desde que consiga transformar um projeto político em poder. Okay. Não é em Angola, porque quem controla as eleições em Angola é o MAT,
são os serviços de inteligência, é um discurso a de Casa de vitimização Segurança. Não é permanente? de vitimização, isso é com toda a responsabilidade, repito. Okay. Estou a falar com toda a responsabilidade, diria isso até para o presidente João Lourenço, se fosse o caso. Tá bem. E estou aqui no debate a representar o interesse que é de Estado, porque sou deputado da Assembleia Nacional, e sempre o fiz, mesmo sem ser deputado. Quem me conhece, pelo menos há uns 10 anos atrás, sabe quem é o Olívio Quilombo, o que eu sempre defendi. E, portanto, se a imprensa pública não passa essas informações e o meu colega infelizmente não tem acesso a essas informações, eu lamento, só posso lamentar. Mas existe em Angola uma outra visão política, econômica de Angola, diferente do MPLA. Infelizmente, o MPLA autocrático, regime caduco, há 50 anos governa Angola, não permite que outras pessoas pensem. É só isso, meu caro. Balixionga, tem muito pano para manga e muitas provocações. Gostava de dar a oportunidade de se defender. Não, é só para confirmar que quando o Olívio diz o meu colega de painel que não tem acesso à informação, está a referir-se a mim, porque eu tenho acesso à informação. Tenho acesso à informação. Agora, eu não sei. Bem, nós também temos que ter aqui algum cuidado. E é o seguinte, o Olívio acabou por dizer, primeiro, quem tem obrigação de apresentar soluções é quem governa. Quem está na oposição só pressiona. Mas para logo a seguir dizer que existem visões de soluções. São elaborados e apresentados relatórios com soluções. Bem, mas do que é que estamos a falar então? Nós estamos a misturar alhos e bugalhos? Porque a minha pergunta é mesmo essa, porque o Olívio diz, e na verdade a primeira afirmação do Olívio é a conduta da UNITA, que é pressionar, porque quem tem que apresentar as soluções é quem está a governar. Mas se essa é a postura, o Olívio não pode, ao mesmo tempo e no mesmo período, dizer que já há 3 livros com soluções. Por acaso, naqueles 3 livrinhos com soluções, Olívio, eu não encontrei uma solução sobre ensino gratuito no país. Não encontrei mesmo. Eu também não encontrei, naqueles livrinhos, eu não encontrei uma solução sobre o problema do salário mínimo. Eu estou a lhe dizer isso. Agora, pode me chamar de desinformado se dizer, olha, da página X é a discussão sobre a educação gratuita. Não encontrei. Volto a dizer o seguinte, se essa é a postura da UNITA, reconhece-se, mas talvez essa também seja então a resposta para o nosso colega de painel, o colega Florindo, que é, se eu tenho um grupo parlamentar, se eu tenho uma oposição cujo objetivo é pressionar, por que que nós temos que ouvir uma oposição que só pressiona e não nos propõe soluções? Sabe que todos os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar são conselheiros do presidente da República? Um conselheiro faz o quê? Não recomenda soluções, não aponta caminhos. Ora, eu na verdade não estou por dentro dos 16 requerimentos não aceites. Eu tenho conhecimento de, há 1 ano, há 2 anos, 3 ministros terem ido à Assembleia Nacional para prestarem contas numa audição parlamentar da iniciativa da UNITA. A minha pergunta é, estamos na mesma legislatura, nós temos a mesma presidente da Assembleia Nacional, e a pergunta que eu coloco, porque eu não tenho o conhecimento da razão para negar, é por que que em algum momento essas audições parlamentares de inquérito, essas audições foram aceites e os auxiliares do titular do Poder Executivo vieram ao Parlamento? Aliás, um deles veio 2 vezes. Ok? Só para lembrar que o ex-ministro do Interior, Laburinho, esteve na Assembleia Nacional a pedido da UNITA, há coisa de 1 ano ou 2 anos. A minha pergunta é, porque, repito, não conheço os fundamentos para a recusa, a minha pergunta é por que que a mesma entidade, num determinado momento, aceitou
e foram ouvidos os auxiliares do titular do Poder Executivo, e nessas não foram ouvidos. Não haverá alguma razão para recusar. Termino dizendo o seguinte: eu não acho que, aliás, é o meu desejo, enquanto angolano, que a oposição pudesse apresentar soluções. Mas se a oposição entende que não pode apresentar soluções, eu aceito. Só que, infelizmente, não posso confiar numa oposição que não pode apresentar soluções sobre o pretexto de que as minhas soluções vêm quando eu vier governar. Só para terminar e fazer um ponto, é mesmo curioso que o Olívio publicamente diga: nós não estamos numa democracia, e ele tem toda a liberdade de dizer o que é, o que ele quer, porque o Olívio diz o que ele quer, até chamar um colega que curiosamente também é uma pessoa conhecida, porque o Olívio nunca me ouviu a dançar rock, a chamar uma estrela de rock. E o Olívio sente-se muito bem, ou seja, é mesmo assim que se faz oposição, é adjetivar aquele que pensa diferente e é fazer o espetáculo. Mas claro, eu também tenho capacidade de filtrar aquilo que é fundamental e portanto, nas opiniões do Olívio que são fundamentais, eu vou ouvindo, e aquilo que eu concordo, aquilo que eu não concordo, discordo, mas também permito que o Olívio passeie a sua falta de educação, porque isso é mesmo falta de educação. Eu sou um professor e sou advogado, eu não sou uma estrela de rock. Ok. Florindo, posso ter um ponto de ordem? Já chegou assim, deixa-me fazer a última. Não há pontos de ordem. Não, aqui nesse momento não há. Já estamos no final também, falta muito pouco. Florindo, o facto de haver esse clima de desconfiança também domina o clima de processo de democratização que nós queremos cada vez mais consolidado? Que sim, Cláudio, para responder uma pergunta, e eu penso que isso não é. Isso tem a ver com. Tem um historial, não é? Nós temos infelizmente, desde 75, depois da independência, o país nasceu torto, para começar, e, no entanto, este clima de desconfiança, ele começou desde 1975, com a desinformação, eu nasci em 79, mas, lendo os livros dos historiadores angolanos, estava claro que o país nasceu torto e o clima de desconfiança sempre esteve, e ele só foi exacerbando, foi aumentando depois com o comunismo, que foi adotado durante décadas nesse país, onde os pais tinham que vigiar os filhos vigiavam os pais, os vizinhos, para aquele sistema comunista que nós conhecemos, que alguns de nós nasceu naquela altura e cresceu. E este clima de desconfiança continua na nossa sociedade. Ele vai levar tempo, tem que se ensinar as pessoas, tem que se ensinar a cultivar uma cultura de pluralismo, de diversidade de ideias, de respeito pela opinião da outra pessoa, porque isso também ensina-se. Mas nós temos uma boa parte do segmento da nossa população, incluindo os povos políticos. Alguns foram formados em escolas comunistas, outros nasceram muito antes do comunismo e cresceram durante o comunismo. E, no entanto, isso está no DNA de muitas das pessoas por mal. E tem que se desfazer disto. E vai levar tempo. Mas o tempo, o que irá definir o tempo, será a vontade de cada um. Será que há, de facto, vontade das pessoas poderem abraçar a democracia, o processo democrático? O meu colega, do nosso colega de painel, peço desculpas, o Xionga, não é? Vale Xionga. Sim. Pois, então ele fez referência a algumas questões que são de facto interessantes, e eu estive aqui a me perguntar, a título de exemplo, nós, a oposição, na verdade, não tem que, ou seja, o partido no poder não pode transferir as suas responsabilidades à oposição. Quem tem o poder de governar é o MPLA. O MPLA
é que tem que resolver os problemas do povo. Tem que prestar conta ao seu patrão, como o presidente Lourenço Cedo, ao povo, nós, o povo. O que acontece constantemente, que eu acho que não é construtivo, é questionar o porquê que a UNITA, ou a oposição em geral, não apresenta soluções e como se nunca o fez. Na verdade, já o fez a oposição, vários partidos. Eles estão constantemente a dizer, não é apenas a UNITA, não nos estão a ouvir. Eles estão constantemente, e é verdade, porque nós já constatamos isso, não nos estão a ouvir. Florindo, estamos a ser pressionados pelo tempo, temos menos de 4, 5 minutos. Já vou terminar. Então, aqui, meu caro Xionga, é preciso também, eu acredito na responsabilidade, sobretudo a responsabilidade individual. Quem tem o poder é o MPLA. O MPLA é que tem que resolver os problemas do povo. Nós não podemos transferir essa responsabilidade. Nem a UNITA, nem o PRS, nem a FNLA, nem a mais ninguém. Tem o MPLA. Agora, se o MPLA não consegue resolver os problemas, então, é simples. Isso é como tudo na vida, isso é um emprego. Tem que aceitar. Quando tiver na oposição o MPLA, então faz o papel que a UNITA, os outros partidos da oposição estão a fazer. Mas, do momento, a responsabilidade... Obrigado mesmo, Florindo. Já estamos mesmo apertados. Olívio Quilombo, o seu minuto, e também coloco a questão se o nível de desconfiança não é que mina o processo democrático que a gente quer cada vez mais consolidar. O nível de desconfiança de Angola é fruto da crise da democracia. Porque nós somos um país que tem realmente as características do regime autoritário. Eu vou citá-las: fraca relevância das instituições estatais, insuficiência governativa e administrativa, desrespeito pelas regras constitucionais e políticas, uma quase universalidade das redes clientelares pela elite do poder, abuso de autoridade, não efetiva garantia dos direitos e liberdades fundamentais, concentração exacerbar os poderes numa única pessoa, colocando em causa a separação dos poderes. Estou a citar vários autores dentro de uma avaliação de teoria política sobre a característica da democracia de regimes autocráticos. O debate que nós temos tido em Angola é um debate fictício, é um debate com algum limite, é um debate que interessa ao regime autocrático. Este deve falar até ali para criar uma ideia de alguma popularidade de imprensa. Este tem que chegar até aqui para dar uma intenção de que nós estamos a abrir o país, e nós somos um país aberto. Infelizmente o Bali Xionga sentiu-se ofendido, e eu disse entre aspas, e eu fiz esse sinal. Eu sei que essa câmara está a visualizar-me e ele pode rever este debate depois. Não fiz com a intenção de ofendê-lo, mas ele ofendeu-nos também quando chamou de espetáculo. Mas é normal, o debate político é mesmo assim, e às vezes dói, e tem que doer às vezes, e é bom. Isso nos ajuda também a termos algum limite, algum cuidado quando nos dirigimos nestas avenidas criadas apenas para expor e não para ser contrastado ou contra-atacado. E, portanto, o nível de desconfiança é fruto da crise da democracia. Por conta da democracia, há institutos que credibilizam a confiança é um deles, a imprensa pública é outro, os tribunais é outro, a cidadania é outro, a Presidência da República é outro, a CNE, que é o órgão que realiza as eleições, é outro. São os institutos que nos dão credibilidade e condimentam o valor político da democracia, que é a confiança. Um dos, que é a confiança. O meu patrão aqui é o tempo, nós já estamos apertados. Bali Xionga, o clima de desconfiança mina de alguma forma o processo democrático que nós pretendemos cada vez mais consolidar? Eu penso que sim, mas esse clima também pode ser melhorado com ações muito objetivas. Nós temos que ser muito objetivos em relação a determinadas ações e a determinados procedimentos. Deixa dizer ao Florindo que eu estou de acordo. A questão para mim é muito simples. Aliás, nós às vezes, às vezes a ingratidão do debate. Eu não estou a representar o MPLA. E eu nunca ouvi nenhum membro do governo, do executivo, a dizer que a responsabilidade de resolver o problema é da UNITA. Nunca ouvi. O que eu estou a dizer é, eu sou cidadão, independentemente da minha cor partidária, eu sou cidadão. E eu estou a dizer que, até porque quando eu fiz isso, disse que o Olívio gosta de falar das outras paragens. E, de facto, nas outras paragens, nós vemos partidos da oposição apresentarem soluções sobre determinadas coisas. E eu gostaria também que isso acontecesse aqui. Se não acontece,
tranquilo. Eu também estou entre as pessoas que entendem que quem tem que resolver os problemas é aquele que recebeu o voto para governar. Tem que os resolver e tem que prestar contas ao povo. Nisso nós estamos de acordo. Depois, vamos também ser concretos. E vou me acostumando, sempre que estiver num painel com o Olívio, me acostumando a essa forma de lidar com o outro. Olha, quando eu falei da política do espetáculo, eu não falei do Olívio. Eu falei das ações que acontecem por parte de um determinado partido, porque eu acho que são desnecessárias. Agora, quando o Olívio quando fala de mim, até porque me conhece, de uma estrela de rock, peço desculpas, Olívio. Nós somos completamente adultos, mas se acha isso normal, também em democracia é permitido que aquelas pessoas que podem filtrar, deixem que aqueles que não podem filtrar passem, porque estamos mesmo em democracia. Mas eu estou a falar a sério, Olívio. Acho que podias tratar-me de forma diferente. Não lhe trato dessa forma e nunca vou lhe tratar assim. Agora, eu acho, Cláudio, que nós já tivemos momentos piores de desconfiança. Se nós falarmos de 92, se nós falarmos antes de 92, nós já tivemos piores momentos de desconfiança, o que significa que nós, os angolanos, temos sido também capazes de, por via da interação e por via de vários processos e dinâmicas sociais, melhorar o nosso nível de desconfiança. Hoje a coabitação entre partidos políticos é muito melhor do que ontem. E vamos fazer esse caminho. Por quê? Porque, como disse o Florindo e eu concordo, nós tivemos um começo de nação, de país independente, que condicionou a nossa forma de convivermos. E temos de aceitar que a nossa angolanidade é marcada por isso. Eu fico feliz de estar num painel e discutir com o Olívio, apesar de algumas entradas que são próprias, e no final podemos sentar e tomar um café e nos abraçarmos. E Angola se faz assim, Cláudio. Ok, 18 horas e 53 minutos, estamos mesmo no final. Eu gostava de dar um minuto a cada um, no sentido de fecharmos. Começo com Florindo. Florindo, nestas quase 2 horas de programa, quais são exatamente os pontos que gostava de salientar, mesmo de forma muito telegráfica? A princípio, eu penso que, apesar de termos estado um pouco com os ânimos altos, que é próprio, que é normal, que a democracia não é, nós falamos democracy is messy, não é uma confusão, mas é o melhor, até agora, é o melhor sistema que nós temos. E ele é assim, as pessoas debatem ideias, as melhores ideias vencem, quem decide é o povo, e o debate de ideias é bom, não é? É salutar, porque aprendemos uns com os outros. Okay. Eu fico feliz que estamos a terminar numa nota positiva, que apesar das diferenças filosóficas, que é natural em democracia, afinal de contas admitimos que o país é mesmo nosso, e que não temos como voltar, caminha para frente, e gostaríamos todos de conviver num país onde cada um de nós pudesse expressar a sua opinião de forma livre, e que os nossos filhos, nossos netos possam viver também num país livre. Muito obrigado. Olívio Quilombo, seu minuto. Olha, primeiro é que nós não temos outro país. Nós temos a diferença de opiniões e de ideias, e o que nos une é superior ao que nos separa. Mas tem que ficar mesmo claro, é bom que nós pensemos diferente, porque é a diferença de opiniões e o choque de ideias que gera o desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado. Balixionga, teve uma participação sofrível, ou pelo menos anquilosada, por causa de outros afazeres. Qual é o seu último minuto? O que é que gostava de deixar como mensagem no programa de hoje? Cláudio, parabenizar-te, né? E parabenizar também os meus colegas de painel. Eu gostava muito, nessa altura, que nós estivéssemos juntos no estúdio para talvez tomarmos um café. Por quê? Porque o que acontece e estou de acordo com os dois, este é o único país que nós temos
pelo menos para mim, é o único país, e é o único país que justifica a minha luta. O que acontece é que quando nós estamos a discutir, quando nós estamos a partilhar ideias, nós temos uma imensidão de ouvintes lá fora. Ok. E a forma como nós nos tratamos no painel e a forma como conduzimos o debate e, sobretudo, a forma como nós terminamos o debate, e agora uma forma muito airosa, muito boa, influencia os nossos ouvintes, porque certamente lá fora há alguns que gostam de ouvir o Florindo e gostam das suas opiniões, há alguns que gostam de ouvir o Quilombo e gostam das suas opiniões, há alguns que gostam de ouvir o Bali e gostam das suas opiniões, mas quando eles percebem que no final de contas nós estamos a discutir ideias e nós não estamos a discutir pessoas, eles acabam também sendo contagiados por esse espírito de reconciliação e de irmandade, onde, como disse Olívio e subscrevo, nós estamos mesmo só a debater ideias num país que todos nós queremos melhor. Ok, muito obrigado. E por isso está de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado.